Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui com a série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, capítulo 20, José no Egito. Vamos lá para a vinheta. Em Gênesis 39, nós temos ali que José vai para a casa de Potifar e ele vira mordomo, porque Deus prospera tudo que José põe a mão. O Potifar vê isso claramente e a mulher de Potifar então tenta José, mas José sai vitorioso. Mas, infelizmente, a mulher engana Potifar e José vai parar na prisão. No capítulo 40, José na prisão, ele se torna um dos carcereiros, mesmo preso, porque tudo que ele colocava a mão prosperava. E lá tinha um copeiro e um padeiro, e eles tiveram um sonho. O José, ele resolveu a questão do sonho de ambos. E assim, o padeiro foi morto e o copeiro voltou para o serviço. Porém, o copeiro esqueceu José. E depois de 2 anos, no capítulo 41, agora o faraó tem um sonho. E um sonho que somente José poderia interpretá-lo. Assim, José é chamado e depois de interpretar o sonho, ele vira o primeiro-ministro do Egito, o governador. Que incrível história, não? Vamos ver como que isso é detalhadamente? No Patriarcas e Profetas, capítulo 20, logo no primeiro parágrafo, tem uns textos aqui muito importantes. José, na caminhada para o Egito, ele começa a chorar pelas lembranças, que tinha do pai. Porém, é dito que essa experiência foi muito boa para José, porque José já estava começando a ter umas falhas de caráter que poderiam ser irrevogáveis caso isso tudo não tivesse ocorrido. Olha esses parágrafos. Mas na providência de Deus, mesmo essa experiência seria uma bênção para ele. Aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não lhe poderiam ter ensinado. Seu pai, forte e eterno, como havia sido seu amor, fizera-lhe mal com sua parcialidade e indulgência. Esta preferência imprudente havia encolerizado seus irmãos e os incitara à ação cruel que os separa de seu lar. Os efeitos dessa preferência eram também manifestos em seu caráter. Defeitos haviam sido acariciados, que agora deveriam ser corrigidos. Ele se estava tornando cheio de si e exigente. Acostumado à ternura dos cuidados de seu pai, viu que não se achava preparado para competir com as dificuldades que diante dele estavam. Na vida amarga e desconsiderada de estrangeiro e escravo. A partir de agora, José teria sua própria experiência com Deus. Até este momento, José conhecia Deus por causa de Jacó. Mas a partir de agora, a experiência de José seria completamente entre ele e o próprio Deus. José acreditava que Deus de seus pais seria o seu Deus. Ali mesmo se entregou então completamente ao Senhor e orou para que a guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. Sua alma premiu ante a elevada resolução e mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do reino do céu. Serviria ao Senhor com inteireza de coração, enfrentaria as provações de sua sorte com coragem, com fidelidade e cumpriria todo o dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo da vida de José. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Glória a Deus, né? José, ele não se envergonhava de ser adorador do Deus de Israel. Potifar então confia tudo nas mãos de José. José acaba indo para os amalequitas, depois os amalequitas vendem para Potifar. Potifar entende, vê que José vive o que pregava e logo Potifar deixa tudo na mão dele. A Bíblia diz que ele só Potifar só tinha a comida que comia na mão. Tudo estava ao dispor de José. E a esposa, obviamente que não, né? Porém, tivemos muitos problemas com ela. Mas antes de chegarmos nela, ora esse parágrafo.
A gentileza e fidelidade de José ganharam o coração do capitão Mor, o qual veio a considerá-lo como um filho em vez de escravo. O jovem foi levado em contato com homens de posição e saber e adquiriu conhecimento de ciências, línguas, negócios, educação, necessária para o futuro primeiro-ministro do Egito. Bom, sabe aquele texto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É exatamente o que aconteceu com José. José ele achava que poderia achar que, olha, por que eu estou assim? Olha, não tenho nada. Não, mas Deus foi formando José para ser um ministro. Primeiro José foi ali na casa, depois ele foi na prisão, para depois governar toda a nação. Isso é incrível porque Deus é um Deus que gosta da gente aos poucos resolvendo as coisas. Tanto que Deus, ele criou o mundo, ele podia criar tudo num dia, mas ele não, ele fez cada coisa num dia. Deus não gosta dessa loucura, dessa correria. A gente precisa também entender como funciona isso, porque tem gente que não tem tempo para os filhos porque trabalha muito, não tem tempo para Deus porque não trabalha demais ou faz um monte de coisa, e então a gente precisa organizar o nosso tempo. Então Satanás utiliza a mulher de Potifar para tentar José. Porém, o pensamento dele era não desonrar a Deus. José tinha uma preocupação com Deus incrível. E é a mesma coisa que eu e você precisamos ter. Eu não vou comer tal coisa, não é porque eu não quero, eu não vou, eu gosto, etc. É porque eu não vou desonrar a Deus. Eu não vou assistir tal coisa, não é porque eu quero e etc. Blá, blá. Não, é porque eu não vou desonrar a Deus. Eu não vou xingar alguém porque. Não, porque eu não vou desonrar a Deus. Primeiramente, meus queridos, Deus tem que estar em nosso pensamento. Moisés, ele disse: Senhor, o que dirão de ti se tu matares esse povo? Não deixe que seu nome seja desonrado. Daniel, quando vai falar com Deus, ele diz: Senhor, não deixe que seu nome seja desonrado. Davi, quando estava lutando com Golias, Golias estava zombando de Davi. Quando ele zombou de Deus, Davi meteu a funda na cabeça dele. Porque Deus é primeiro e primordial em nossa vida. Não devemos desonrar a Deus. Devemos sempre estar preocupados com o nome de Deus, porque é esse nome que eu e você levamos como cristão. Se acalentássemos uma impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que fazemos e dizemos, e conserva um registro fiel de nossas palavras e ações, e de que devemos deparar tudo isso, teríamos receio de pecar. Lembre-se que sempre os jovens de que onde quer que estejam, o que quer que façam, acham-se na presença de Deus. Parte alguma da nossa conduta escapa à observação. Não podemos ocultar nossos caminhos ao Altíssimo. José, então, ali, infelizmente, ele é injustiçado, porém Deus o salva. Por quê? A conduta tomada pela mulher a José, qualquer um seria decapitado no mesmo instante. Porém, José não foi. Por quê? José sofreu pela sua integridade, pois sua tentadora vingou-se acusando-o de um crime detestável e fazendo com que ele fosse lançado na prisão. Houvesse Potifar acreditado na acusação feita pela esposa contra José, e teria o jovem hebreu perdido a vida. Mas a modéstia e a correção que haviam uniformemente caracterizado sua conduta eram prova de sua inocência, e contudo, para salvar a reputação da casa de seu senhor, foi entregue à vergonha e ao cativeiro. Isso aqui é incrível, porque o próprio Potifar sabia que José era inocente, porém, obviamente, ele não podia ser desonrado. Então ele preferiu a honra dele a José. Porém, ele não é cristão, ele era um egípcio. Mas eu e você precisamos sempre dar a honra e glória a Deus. José então não ficou na prisão questionando: Senhor, por que eu estou aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele começou inclusive sendo maltratado lá na prisão. Porém, logo depois, com a conduta dele, os carcereiros deixaram ele com a prisão. Deus estava moldando José para algo maior, para ele ser o primeiro-ministro, o governador de toda a terra, porque o Egito mandava em tudo nessa época. Sonhos do copeiro e padeiro e a ingratidão, porque o copeiro voltou e ficou claro: olha, eu vou sim falar para o rei de você, porém esqueceu. Foi ingrato.
E José ficou amargurado com isso. O copeiro mor viu revelar-se o sonho em O copeiro mor viu realizar-se o sonho em todos os pormenores. Quando, porém, foi restabelecido ao favor real, não mais pensou em seu benfeitor. Durante mais 2 anos José ficou como prisioneiro. A esperança que lhes acendera no coração gradualmente morrera. E todas as outras provações acrescentou-se a amargura da ingratidão. E Deus agora intervém para tirar José da cadeia e também fazer com que José vangloriasse o nome de Deus, porque quando José se tornou governador, era o mesmo que o Egito está dizendo: o Deus de José é maior do que os meus. Glória a Deus por isso. José estava pronto para ser um Cristo, um pequeno Cristo aqui na terra. Será que eu e você estamos? Os sonhos então foram relatados, José interpreta o sonho, você sabe bem o sonho, não vou ficar me adelongando, espero que vocês tenham lido a Bíblia anteriormente. Mas ali tem 7 vacas boas, 7 espigas boas, 7 vacas magras, 7 espigas mirradas, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E José então, ele diz isso. E o faraó chega à conclusão óbvia, não tem ninguém com a capacidade que esse menino. Ele tinha cerca de 30 anos quando foi colocado como governador. Morreu com mais de 100, 110. Ou seja, olha o tempo que José ficou ali, né, no Egito. Você ainda tem dúvida que vai ver muitos egípcios no céu? Porque ele ficou 80 anos como governador ali. Como será que a conduta de José não impactou essa civilização? Talvez até esse faraó a gente veja ele no céu. Bom, meus queridos, o ditado de dê poder a eles e veja quem eles são não serviu para José, porque José ficou o homem mais poderoso do universo. Porém, manteve a sua humildade e o seu foco no Todo-Poderoso, que é de fato o Rei de toda a humanidade, de todo o universo. Glória a Deus por isso. E eu gostaria de encerrar com 2 parágrafos. Mas o caráter de José resistiu de modo semelhante à prova da adversidade e da prosperidade. A mesma fidelidade que manifestou para com Deus quando estava na cela do prisioneiro, manifestou no palácio de Faraós. Ele era ainda um estrangeiro em uma terra gentílica, separado de seus parentes, adoradores de Deus, mas cria completamente que a mão divina lhe havia dirigido os passos. E com uma constante confiança em Deus, desempenhava fielmente os deveres de seu cargo. Por meio de José, a atenção do rei e dos grandes homens do Egito foi dirigida ao verdadeiro Deus, e embora se apegassem à sua idolatria, aprenderam a respeitar os princípios revelados na vida e caráter do adorador de Jeová. Um caráter reto é de maior valor do que o ouro de Ofir. Sem ele, ninguém pode subir a uma altura honrosa. Mas não se herda o caráter, não pode ser comprado. A excelência moral e as belas qualidades mentais não são o resultado do acaso. Os mais preciosos dons não são de valor algum, a menos que sejam aperfeiçoados. A formação de um caráter nobre é obra de uma vida inteira e deve ser resultado de esforço diligente e perseverante. Deus dá oportunidades, o êxito depende de aproveitamento das mesmas. Querido, Deus está dando uma oportunidade para mim e para você para concluir esse ano bíblico, para se fortalecer espiritualmente e ajudar pessoas a serem salvas. Vamos desperdiçar esta oportunidade? A minha oração é que nós estejamos firmes até o dia 31/12. E eu conto com a sua colaboração. Vamos orar? Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui agradecidos ao Senhor por esta maravilhosa lição do seu servo José. Que possamos aprender e colocar em prática, que possamos ser reconhecidos como pequenos cristos aqui nessa terra. Que as pessoas possam ver em nós o caráter que o Senhor deseja que tenhamos. Perdoe as nossas falhas, as nossas muitas vezes de não querer estudar, de não querer estar contigo. E faça com que esse hábito se torne cada vez mais prazeroso para a honra e glória do seu nome. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nos vemos amanhã com a graça de Deus. Até mais. Tchau, tchau.